Queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam no campo, próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Eu queria reforçar com você algumas partes do texto que a gente leu. O texto vai dizer que, no versículo 11, versículo 7, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa, o quê? Manjedoura. E agora, quando no versículo 12, os pastores estão sendo avisados do nascimento de Jesus, diz assim: isso lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O texto por 2 vezes cita manjedoura. E isto não é por acaso. Quando a gente fala de Natal, muita gente lembra de guirlanda, muita gente lembra de bolinhas que a gente pendura em árvore de Natal, muita gente lembra de árvore de Natal. Mas se tem uma coisa que simboliza claramente o Natal, se tem um símbolo, seria a manjedoura. O que era a manjedoura? Era um tabuleiro de madeira, aonde era colocado comida para os animais. E por que Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura? Vamos lá. O texto diz que Quirino definiu que era tempo de recenseamento. O que é o recenseamento? A gente também faz aqui no Brasil, coordenado pelo IBGE. As pessoas precisam se cadastrar para que a gente saiba quantas pessoas estão vivas, quantos já morreram, quem é jovem, quem é adolescente, quem é criança, quem é adulto, qual é o padrão de vida, qual é a profissão, e assim se tem uma melhor noção do que é a sociedade e do que precisa a sociedade. Só que naquela época não tinha sistema automatizado. Então naquela época a pessoa tinha que ir lá e pessoalmente se cadastrar, dizendo: eu sou fulano, eu moro em tal lugar,
eu tenho tantos filhos, eu tenho mulher, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, os líderes das famílias tinham que ir e fazer um cadastramento de toda a família. Só que isso acontecia na cidade de onde a pessoa vinha, de onde ela nasceu. Então, José tinha que ir a Belém, chamada cidade de Davi. E ele tinha que ir lá para se recadastrar. Só que Maria estava grávida. E ele vai com Maria. Como era um recadastramento, um monte de gente, de um monte de lugares, foram para Belém. Não tinha tanta hospedaria. O que aconteceu? Faltou hospedaria. Faltou hospedaria. E aí José agora está com a mulher dele lá, não tem hospedaria, para piorar. Contrações começam a se intensificar. Maria começa a falar: José, está doendo, José. José, nossa, José, eu acho que chegou a hora, José. Imagina o desespero de José. Imagina o desespero, ele marinheiro de primeira viagem, nem estava preparado para ser pai, a verdade é essa, porque o anjo falou para ele: irmão, tem um filho aí, segura a onda. E agora a mulher com contrações e não tem aonde hospedar a mulher. Qual é o único caminho que ele tem? Ir para onde os pobres que não tinham dinheiro para ficar em hospedaria ficavam. E onde que eles ficavam? Em gruta. Eles entravam numa caverna. Só que tinha um princípio na época. Qual era? As pessoas pegavam os animais e colocavam no fundo da caverna, no fundo da gruta. E elas dormiam mais para frente da gruta. Para quê? Para proteger os animais de ladrões. Senão alguém poderia entrar e roubar os seus animaizinhos. Uma ovelha, um carneirinho, uma cabra. Então eles botam os animais amarradinhos, presos, faziam uma cerquinha, alguma coisa, no fundo da gruta, e eles ficavam na parte da frente da gruta. Só que Maria vai ganhar neném. É um momento que a mulher precisa do mínimo de privacidade. Então o que José faz? Ele leva Maria para que parte da gruta? Para o final da gruta. E quem está no final da gruta? Os animais. E aí ele pega a Maria, bota uns panos no chão, bota a Maria no chão, e aí Maria com a contração, papapá, não sei quem que ajudou, não sei se apareceu uma parteira, não sei se o pessoal falou: vai Maria, vai, pô. Nasceu o Salvador. Tem berço? Não. Vai fazer o que agora? Vai deixar o menino no chão? Eles pegam o lugar onde era colocado comida para os animais, dão uma limpada, botam os panos e botam o Salvador ali, manjedoura, é o berço de Jesus. Queridos, esse momento e essa manjedoura tem ensino de sobra para a nossa vida, e é por isso que o tema de hoje é Natal na manjedoura. E quais são os aprendizados que nós temos com a manjedoura? Primeiro, a manjedoura nos ensina praticidade. Queridos, não tinha berço, não tinha onde colocar o menino, vai botar onde? O que tem aí? Ah, tem o lugar ali dos animais comerem. Irmão, não tem tu, vai tu mesmo. Tem um ditado que diz: quem não tem cão, caça com gato. Aqui na Barra poderia ser: quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão nem gato, caça com gambá. Porque tem muito aqui, né? E eles então pegam um lugar que não é para botar criança e adaptam. Sabe qual é o problema de muita gente? É que está esperando um milagre para começar a resolver um problema. Está esperando um milagre para melhorar a sua vida financeira. Está esperando um milagre
para melhorar seu casamento, está esperando um milagre para melhorar o relacionamento dentro de casa, está esperando um milagre para poder organizar a vida, está esperando um milagre para poder depois arrumar a casa, pintar a casa, perfumar a casa, está esperando um milagre para dar um novo rumo na vida, está esperando um milagre para finalmente abrir um negócio. Tudo você está dependendo do milagre. Amigo, seja prático. O que você tem na mão? É a partir daí que você começa. Os seus sonhos começam a partir daí. Eles olharam e falaram: o que tem aqui? Nós temos isso aqui, ó. Temos aqui um lugar, um coxo, um lugar de comida de bicho. Então, meu amigo, é isso que eu vou usar. O Natal está dizendo: ei, o sobrenatural é Jesus chegar na sua vida. Mas isso não significa que Deus vai fazer tudo por você. Tem hora que você tem que montar a sua manjedoura. Tem hora que você tem que fazer o seu caminho. Tem hora que você tem que usar o que você tem. Você já tem um monte de coisa, está esperando Deus. Quando Deus fizer isso, aí eu vou começar. Não! Comece com o que você tem. O fundo da gruta era um lugar inapropriado, mas virou maternidade. A manjedoura era inapropriado, mas virou berço. O que pode virar o que na sua vida? O que você tem que pode virar alguma coisa maior? Você precisa ser mais prático. Eu quero trabalhar na igreja, mas eu quero que tenha isso, que tenha aquilo. Olha, eu quero montar um ministério, que eu vou ser o líder, o ministério do astronauta. Só estou esperando a igreja comprar uma nave espacial. Você vive no mundo da lua mesmo, tem que montar esse ministério. Você vive no mundo da lua. Você está esperando uma coisa que não vai acontecer para você começar a fazer o que Deus te chamou para fazer. Quem entendeu? Pastor, eu queria palestrar para as mulheres da igreja, porque eu tenho tal. Irmão, comece servindo numa célula, cuidando de gente. Comece servindo numa área da igreja. Comece se unindo no Ministério de Mulheres, falando: o que tem que fazer aí? Você quer começar? Você quer começar revolucionando o Ministério de Mulher da igreja? Você nunca serviu, você nunca entregou um salgadinho num pratinho para as irmãs. Você quer entregar já a refeição completa. Quem está entendendo? Seja prático. Para de sonhar com aquilo que vai acontecer. Eu estava na escola municipal. O que eu tinha? Um lugar horrível, fedido, sujo. Mas é o que eu tinha. Fiz igreja ali. É o que tem para hoje. Mas e aí? Como é que você uniu o pessoal? Eu me virava. Fazia churrasco aqui, arrumava futebol ali, fazia rodízio de massa no restaurante, ia lá e negociava o dia que o restaurante ficava fechado. É o que tinha para hoje. É o que eu podia fazer. Alugava espaço dos outros. Segunda-feira tem um lugar aqui, a Union Church, não tinha nada na segunda-feira. Aí eu consegui um preço mais barato para usar lá. Aí não tinha direito. Aí fiz um evento para adultos e um para criança. Não tinha dinheiro para fazer um cartaz completo. Fiz um cartaz que tinha um risco no meio assim, anunciava de um lado e do outro as duas coisas. E assim ia divulgando, fazendo. Seja prático. O que mais que a gente aprende com a manjedoura? A manjedoura nos ensina simplicidade. Se a gente tivesse montado uma equipe para receber o Salvador, alguém ia falar: olha, vamos colocar um pouco de ouro no berço. Alguém diria: vamos pintar o quartinho dele de um tom azul bebê. Vamos colocar um lugar para Maria amamentar. Se fosse um plano dos homens, teria requinte. Porque quem estava vindo à terra era o
Filho de Deus, o Salvador. Mas ele nasceu no meio dos animaizinhos e foi colocado na manjedoura. O que o Natal nos lembra? O que a manjedoura nos lembra? Simplicidade. Ele não nasce num palácio, ele nasce perto das pessoas pobres, ele nasce perto dos animais, ele nasce perto de um cheiro que não é o mais agradável. Mas em nenhum momento ele perdeu a sua grandeza por causa do ambiente onde estava. Era o nosso Salvador, Jesus Cristo que nascia. A manjedoura, assim como a cruz, são afrontas aos poderosos desse mundo. Ele sai da manjedoura, simples, feita de madeira. Um dia ele para na cruz, simples, uma peça simples, feita de madeira. Ele começa a sua obra na simplicidade e ele termina na simplicidade. Esse é o Jesus que nós adoramos. Nenhum projeto pode começar fora da simplicidade. Nenhum projeto pode fugir da simplicidade se o projeto é de Deus. Nós precisamos entender que manjedoura é o lugar para nascer projeto de Deus. Se você tem um projeto de Deus na sua vida, se você está vivendo um projeto de Deus na sua vida, por favor, avalie o nível de simplicidade da sua vida. Eu não sou contra você ter um carro bom. Deus não é contra você fazer uma viagem legal. Não há problema nenhum se você vai ter um peru, um bacalhau na sua mesa nesse Natal. Mas sabe, seria maravilhoso que mesmo que você não tivesse, se você só tivesse frango, macarrão com farofa. Quem já comeu macarrão com farofa aqui? Levanta a mão. Como é bom estar no meio dos pobres, glória a Deus. Você que nunca comeu macarrão com farofa, que nasceu no ambiente do caviar, você não sabe o que é bom na vida. Às vezes, não dá para ter um monte de comida gostosa, um monte de fruta cara, mas se tiver um frango, macarrão com farofa, copinho de Coca-Cola, mas tem amor na mesa, na simplicidade da mesa, o mais importante não faltou: o amor. Amor. Quantas vezes a gente perde isso? Ah, pastor, mas eu queria ter um celular iPhone 50, mas nem tem, mas eu quero. Mas eu quero. E quantas vezes um pai é oprimido, uma mãe é oprimida, porque um filho quer uma coisa que o pai não pode dar. Quantas vezes uma mãe vai sacrificar uma coisa, um remédio dela, que o médico mandou ela comprar, e ela não compra ela para poder atender um desejo fútil, bobo de um filho, de uma filha. Essa é a verdade. A manjedoura nos lembra simplicidade. Eu não estou falando que você não pode ter uma roupa bonita. Eu não estou julgando você pela sua roupa. Eu estou te perguntando se, independente da roupa, se dentro dessa roupa, se dentro desse invólucro, se o conteúdo mantém a simplicidade. Porque é isso que a Bíblia ensina. O Natal traz de volta o pensamento de que não é porque Ele é o Rei dos Reis que Ele se furtou da oportunidade de mostrar simplicidade logo na sua chegada à terra. Deus poderia ter colocado alguém que encontrasse com Maria e dissesse: vem para minha casa, uma casa enorme, um quartinho só para Jesus. Não podia? Podia.
Deus podia ter falado para o rei convidar José e Maria para Jesus nascer no palácio. Tantas coisas poderiam ter acontecido, mas não. Foi do jeito que tinha que ser. A simplicidade marcando o Natal. Eu gosto muito da história do conde Nicholas Zinzendorf. Ele era um homem muito rico, muito próspero. E ele começou a ver pessoas sendo perseguidas por serem cristãos. Então ele comprou uma grande fazenda e começou a receber essas pessoas. E eles começaram a ter uma reunião de oração que durou mais de 100 anos. E eles buscavam a Deus juntos, e aquele homem generoso cuidou daquele povo naquela fazenda. E a presença de Deus era tão grande ali, que aquela fazenda de acolhimento de refugiados se tornou o maior centro de envio missionário da história. E as pessoas saíam dali para ir pregar o evangelho pelo mundo. Conta-se uma história de alguns jovens que souberam de um local onde havia escravidão e que tinha lá, se não me engano, 3 ou 4 mil pessoas sem Jesus, sem ninguém pregar para eles. Esses jovens se venderam como escravos, se venderam. O dinheiro do pagamento foi com esse dinheiro que eles compraram a passagem de navio para irem como escravos, só para levar gente para Jesus. E quando eles estavam no navio, se despedindo dos seus familiares, eles sabiam que nunca mais veriam suas famílias, porque eles eram escravos, eles não podiam vir passar férias. Mas eles fizeram isso simplesmente para poder levar o amor de Deus. Ei, gente simples não prioriza a comida e a bebida, e elas são bem-vindas. Gente simples vai priorizar a palavra, a conversa, o diálogo da fé. Nós precisamos entender que a simplicidade desses corações aqui é a simplicidade que temos que ter nas nossas vidas. Deus está interessado naquele que caladamente age de maneira fabulosa, naquele que na sua simplicidade tem ações que revelam o seu amor, daquele que na sua simplicidade revela a grandeza, a paixão de Cristo. Nós precisamos rever quais são nossas prioridades. Infelizmente, vivemos num mundo que prioriza o que não é prioritário e desvaloriza o que faz a diferença. Vivemos num mundo em que pessoas que já têm tanto dinheiro não têm a menor dificuldade de passar para trás um sócio. Gente que já tem tanto dinheiro que não tem dificuldade de trair quem lhe deu uma oportunidade de emprego no pior momento da vida. Vivemos num mundo em que, para poder ter dinheiro, acordos malditos são feitos. E muitas vezes, tirando uma merenda de uma escola pública, onde uma criança ia ter sua única refeição do dia. Os valores do mundo não tem nada a ver com os valores de Deus. A casa do Salvador tinha que ser um palácio, na visão do mundo. Na visão de Deus, tinha que ser junto do povo, porque é por eles que ele veio ao mundo. Ele veio por todos, pelos que têm dinheiro e os que não têm, pelos que são magrinhos, gordinhos, carecos, cabeludos. Ele nos ama. E é essa simplicidade de amor para com todos que tem que passar pela nossa vida. Mas a manjedoura nos ensina mais, nos ensina a graça. A graça. Se não fosse a graça, eu nem estava aqui agora. Porque eu sou tão imperfeito, tão limitado, sinto tantas dificuldades. Tem uma música aí de um cantor aí, sertanejo aí, que fala de um povo, de uma pessoa que morreu. Eu não sei se é verdade ou não, se a pessoa morreu ou não.
Eu não posso ouvir a música que eu choro. Eu choro. Porque eu lembro como a graça me permitiu estar vivo. Eu me lembro que eu joguei ontem 2 tempos de 45 minutos. Não joguei, né? Entrei em campo. E mesmo sem suprarrenal, eu pude me divertir. Eu lembro que eu podia não estar aqui. Graça. A graça de Deus. Você precisa entender que você fez um monte de lambança, bobagem, mentiu, enganou, foi vaidoso, tudo, mas a graça de Deus te perdoa. A graça de Deus fala assim: tá bom, você pisou na bola, mas eu não vou ficar olhando o teu passado. Eu quero saber se você aceita a minha graça. Pastor, por que você diz isso? Porque, olha aqui, o versículo 8. No versículo 8, ele diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Gente, o nascimento de Jesus foi anunciado para quem? Foi anunciado para pastores. Não foi anunciado para religiosos, não foi anunciado para gente famosa, não foi anunciado para gente importante. Os pastores, quem é pastor, era gente que não tinha estudo, era gente que não tinha fama. Ser pastor de ovelha não é mole, ser pastor de bichinho não é mole. É um sol escaldante durante o dia, e tem que estar protegendo, e tem que ir atrás do rebanho, e tem que olhar, senão um bichinho cai, se machuca, senão vem uma raposa e come. Então, você tem que ficar ali no sol. À noite, em algumas épocas do ano, chega a nevar na Palestina. Nevar, é um frio danado, e você com os seus animais, você tendo que passar por isso tudo. É um trabalho de gente simples, mas foi para esses caras que o anjo apareceu e falou: aqui, na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador. Pode ir lá, o menino vai estar numa manjedoura. Os primeiros a ver o Salvador foram os pastores. O anúncio foi feito para gente que ninguém daria a mínima. Sabe o nome disso? Graça. A graça faz Deus te ver como ninguém te veria. A graça faz Deus te chamar para o que ninguém te convidaria. Ah, pastor, mas eu tenho uma vida abençoada, eu tenho uma vida financeira boa. É graça de Deus. Pastor, eu passo dificuldade. Graça de Deus. Cada um está debaixo da graça, vivendo o seu momento, vivendo a sua luta. Ah, pastor, mas eu acho interessante que o nascimento de Jesus revela a graça. Deixa eu te falar uma coisa, é mais profundo ainda. Como assim? Lembra quando ele morreu? Sim. Ele não ressuscitou? Sim. Quem foi a primeira pessoa a vê-lo ressurreto? Já tinha 12 apóstolos, tinha ou não tinha? Na verdade 11, que Judas já tinha dançado. Judas tinha morrido. Tem 11. Ele deveria aparecer para os 11 apóstolos, sim ou não? Ele tinha que aparecer para a elite, para os caras que caminhavam com ele, mas não. Uma mulher chamada Maria Madalena, uma mulher que era cheia de demônios, 7 demônios, diz a Bíblia. E essa mulher foi liberta pelo Evangelho, pela presença de Jesus. Ela se converteu e ela amava Jesus. Dizem pela tradição que ela talvez fosse uma prostituta, ou seja, uma mulher que viveu uma vida complexa, uma vida que não é fácil. Mas essa mulher se converte, e quando tem conversão,
a graça toma a pessoa. Não importa o que ela fez, importa quem ela se tornou. E Jesus aparece para apóstolo, aparece para religioso, aparece para faraó, aparece para rei. Não, ele aparece para essa mulher, dizendo: fala para os apóstolos que eu voltei. No nascimento e na ressurreição, ele começa com gente que ninguém daria valor. É graça. Mas talvez você diga assim: ah, pastor, mas é por isso que eu vivo a minha vida como eu quero, eu tomo minhas cachaças mesmo, eu não sei o quê, e de vez em quando eu pego uma mulher por fora porque o coração não sente que o olho não viu e tal, mas eu sei que Deus me perdoa, é o meu fraco, eu confio na graça. Deixa eu te falar, você confia na desgraça. A graça não é salvo-conduto para pecar. A graça é salvo-conduto para recomeçar. A graça não é liberdade para viver como você quer. A graça é a certeza de que você pode viver como Ele quer. Se a Nádia tivesse aí, tinha anotado essa. A graça não é a liberdade para você viver como você quer. A graça é a liberdade para você viver como Ele quer. Ele quer a sua mudança, Ele quer a sua transformação. E Ele te dá mecanismo, por quê? Porque Ele zera a conta. A graça dele retira o pecado. A graça dele faz você ser nova criatura. A graça dele faz você ter recomeço. É a graça. Mas em último lugar, o que a manjedoura nos ensina? A manjedoura nos ensina a ter sede pela presença de Deus. A manjedoura nos ensina a ter sede pela presença de Deus. Pastor, por que você diz isso? Porque no versículo 8, nós vemos que o anjo aparece para os pastores e fala para eles: ó, nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. Eles podiam falar assim: pô, que maneiro, manda lembrança. Mas olha o que diz o texto. Versículo 15: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Os anjos aparecem para os pastores e falam: nasceu o Salvador, aqui pertinho. Vocês estão aqui nas colinas de Belém? Foi ali na cidade de Belém. Eles falam: aqui, Deus nos fez conhecer algo incrível. Vamos parar aqui não, vamos ver com os nossos próprios olhos, vamos desvendar o mistério completo, vamos entender cada detalhe, vamos nos aprofundar. E então eles correm para Belém e vão procurando, onde é que tem uma gruta aqui, onde é que eles podem estar? Ah, tem uma gruta ali em tal lugar, vão para lá, deve estar lá. Chegam lá, eles vão lá: nasceu algum neném aqui? Não, aqui não, então não foi nessa gruta não. Eles vão para outra: soube de alguma mulher que teve neném aqui? Foi aqui, acho que estão lá no fundo da gruta. Eles vão andando para o fundo da gruta, e quando chegam lá, eles encontram o menino na manjedoura, do jeito que o anjo falou. Eles ficam sensibilizados. Uma bomba de paz explode no peito, arrepia tudo quanto é pelo do corpo, eles ficam doidos com aquilo. José não entende nada, porque
José não está sabendo ainda que o anjo já deu um toque nele, só nasceu um Salvador. Eles falam: o senhor que é o pai? O anjo apareceu para a gente. Hã? É. E ele falou para a gente que o seu filho, na verdade, é filho de Deus. E que ele vai redimir a gente dos nossos pecados. E ele vai trazer paz para a nossa mesa de Natal. Ele vai mudar a nossa história. As lágrimas correm no olhar de José. Maria, ainda um pouco abatida, acabou de ter neném. Sente na alma a bênção de Deus de ter sido um instrumento para a chegada do Salvador. A emoção toma aquele cantinho. Quem está vendo tudo? Os bichinhos. Não tem plateia, não tem aplauso, não tem seguidor de Instagram, mas tem a glória de Deus. Tem a presença de Deus. Tem o amor de Deus. Que momento sensacional. Porque os pastores tiveram o entendimento de que ir à manjedoura era ver o poder de Deus. Talvez você estava buscando nesse Natal uma roupa nova. Tudo bem, faça isso. Está podendo? Compre. Talvez você estava pensando em trocar o celular. Está em condição? Está tudo bem. De repente vai ter promoção depois do Natal. De repente você pode esperar um pouquinho. Mas não deixa faltar o poder de Deus na tua mesa, não. Não deixa faltar o poder de Deus na tua caminhada, não. Abre a tua boca na hora do Natal, de 24 para 25 lá. Abre a tua boca e proclama o teu Cristo para toda a família, sem ser chato, sem ser acusador, sem ser assim agressivo, sem menosprezar a religião de ninguém. Não fala de religião, mas fala do teu Salvador. Fala da tua gratidão de estar ali com aquelas pessoas, do teu amor por elas, da gratidão de poder pensar no nascimento de Jesus junto com elas. Deixa fluir o poder de Deus naquele momento, porque manjedoura é resgate do poder de Deus.